Você já se pegou alguma vez dizendo essa frase? Eu não sou mais como antes, eu não consigo fazer que nem eu fazia antes. Antigamente eu tinha força e eu não tenho mais. Antigamente eu tinha coragem, eu era uma pessoa diferente e hoje eu estou paralisado, bloqueado na minha vida. Essas frases já fizeram ou fazem parte do seu vocabulário. Eu preciso te dizer que tem algo mais profundo acontecendo com você que eu vou te explicar em detalhes o que é. Se esse assunto te interessa, você já sabe. Vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou especialista em constelações familiares, em regressões intrauterinas e pós-nascimento, que é o campo da psicologia pré-perinatal, entre tantas outras abordagens. Antes da gente dar início na nossa temática desse vídeo, eu tenho um convite muito especial para você. Acabou de sair do forno o nosso e-book Como se libertar de laços traumáticos. Então, depois que você ver esse vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, você vai ter um link para você fazer o download, se você quiser realmente compreender um pouquinho mais aí de toda a minha experiência que eu coloquei dentro desse e-book, tá bom? Então, voltando à nossa temática, tem algo bastante interessante, né? Quem é que nunca experimentou isso? Eu não sou mais a pessoa que eu era, eu não tenho mais a força que eu tinha, hoje eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, eu era uma pessoa espontânea e eu estou realmente me encolhendo, me entristecendo, perdendo a força, ou o que quer que seja, aí você sabe completar essa frase, não é verdade? Porque aqui, em algum momento da sua vida, está você forte, radiante, feliz, cheio de entusiasmo e fazendo as coisas acontecer. Mas a vida, sendo a vida como ela é com todo mundo, né? Chega um momentinho que você começa, na sua vida, a não se sentir tão feliz assim. Você começa a perder a força, você começa realmente a não saber o porquê você não está indo para frente. Antes acontecia, parece que agora não está acontecendo mais. Mesmo você fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você perdeu a motivação, você perdeu o entusiasmo e tantas outras habilidades. Você está sendo tomado aí por estados emocionais intensos, sintomas estão começando a acontecer na sua vida e você não sabe o que fazer. E a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, né? Depois aqui está você bastante triste com a vida, sem saber o que fazer, sem forças. E uau, mas eu fazia a mesma coisa lá de trás, porque eu não sou a pessoa que eu era antes. Então é muito importante você entender o seguinte: você nunca mais vai ser a pessoa que você era antes. E ainda bem, guarda isso no seu coração. Ainda bem que você nunca mais vai ser a pessoa que você era antes. E é claro que você pode estar se perguntando: como assim eu era cheio de entusiasmo, de força, eu fazia as coisas acontecer, como eu não sou mais, não vou ser mais como eu era antes? Eu preciso te dizer que você está crescendo, a vida sendo a vida, ela está te empurrando para a sua evolução. Só que existe algo no meio entre a sua evolução, quem você era antes e o que está acontecendo agora, tá bom? Então realmente é muito importante você entender isso. Você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, naquela época as coisas funcionaram, naquela época as coisas aconteciam, naquela época era uma época diferente daqui. Porque entre essa época e essa época aqui, foi adicionado pela vida novos elementos. Que novos elementos são esses? De repente veio uma demissão, de repente veio uma frustração porque você não conquistou um objetivo que você queria, de repente veio um término de um relacionamento, ou veio um relacionamento, de repente dentro desse relacionamento vieram filhos, de repente os filhos saíram para a vida e você se deparou ali com o seu marido e teve que olhar para o seu relacionamento. Tantas coisas podem acontecer, porque a vida sempre vai adicionando novos elementos. E aqui, outros elementos foram adicionados também, ok? Então, será que você está ouvindo esse beijo de despertar da vida? Que atuar como você atuava antes não é mais funcional? Foi muito importante. Sim, tudo isso que você aprendeu te ajudou muito a chegar onde você chegou. Só que esses novos elementos, eles requerem novos aprendizados, eles requerem novos comportamentos. Só que para adquirir novos comportamentos, e eu estou falando daqueles que nunca mudam aí na sua vida, que você repete de novo e de novo, você vai ter que atravessar as suas sombras.
Em um determinado momento da vida, não olhar para as emoções, se sentar em cima delas, não prestar atenção no que você sentir e simplesmente fazer, foi a melhor estratégia e deu muito certo. Só que os novos elementos e o seu eu autêntico estão chamando você de volta. Você vai precisar atravessar as suas sombras. E isso é fácil? Eu acho que você já tem a resposta. Não é fácil. Mas a boa notícia é que é bastante possível. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, que ela vai trazer esse exemplo, né, para você na prática. Então, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, fique sabendo, eu fui atleta profissional durante 18 anos na minha vida. Então eu cheguei a jogar 7 temporadas na Europa, eu cheguei a ser campeão brasileiro, eu tive muitas experiências, eu passei por diversas coisas aí, sendo um atleta profissional. E algo que eu gostava muito era a minha forma física, era o meu shape, eu treinava o dia inteiro, eu comia o que eu queria. Então, 6 vezes por semana, um treinamento de 5 a 7 horas por dia, eu vivia do meu corpo. Então, fazendo exercícios, o meu metabolismo, por exemplo, se a gente for pegar esse mapa aqui, nessa época aqui, era 1. Então, quando eu tinha lá meus 23, 24, 25 anos de idade, no meu auge da minha forma física, era de uma forma que acontecia, né? Só que aí eu cheguei nesse ponto aqui, porque eu me deparei certa vez com um peso ali na balança que eu não gostei do que eu vi. Realmente eu tinha perdido a minha forma física. Eu já estava fazendo exercícios, na verdade eu nunca parei, eu tinha continuado a fazer exercícios, eu estava fazendo inclusive crossfit e eu tinha uma ideia equivocada na minha mente, que porque eu estou fazendo exercícios de alta intensidade, eu posso continuar comendo como eu sempre comi. Lê do engano. Então, dentro desses processos vieram novos elementos na minha vida. Então chegou um belo dia que eu defini um plano. Então eu estava lá num curso definindo as minhas metas, aliadas com o meu inconsciente, né, para ver realmente se tinha ressonância dentro de mim, e me surge uma meta. Daqui a 2 meses eu quero voltar a ter a minha melhor forma física. Só que aqui eu tinha 25 anos e na época eu estava com 40 anos, né? Então, será que é possível? O primeiro passo que eu dei foi investigar se era possível, através de métodos naturais, eu realmente conseguir a forma física que eu queria. Talvez não em performance, mas no shape que eu tinha antes. Será que eu poderia, né, liberar todo aquele peso que eu tinha adquirido? Na minha cabeça, sim, mas eu fui constatar se haviam algumas pessoas que podiam fazer isso, né? Eu não queria usar droga nenhuma, anabolizante nenhum, nem reposição hormonal que está na moda aí, porque eu não usei quando eu era um atleta profissional, eu não vou usar agora. Só que eu comecei então a ter treinos mais intensos, né, dentro do CrossFit ali, porque novos elementos começaram a acontecer. Quais são esses elementos? Por exemplo, entre 25 anos e 40 anos, algo aqui chamado metabolismo é um novo elemento. Então eu tive que lidar com esse novo elemento chamado metabolismo. Ou seja, não é porque você está se exercitando e ainda você está se exercitando 1 hora por dia. Não são 6 a 7 horas por dia, 6 vezes por semana. E você continua comendo tudo que você quer. Então, poxa, a hora que eu percebi esse novo elemento, o meu metabolismo já não é o mesmo. E eu estou me exercitando 1 hora por dia, eu vou ter que recalcular a rota, eu vou ter que adicionar um novo aprendizado. Então, esse quadro, esse frame que eu via essa experiência, ele tem que mudar. Então, eu tive que fazer algumas atualizações de crenças, né, e de programas, de maneiras como eu via a situação. Eu tive que colocá-las em perspectiva, tá? Então, realmente, ok. Eu procurei uma nutricionista, ela passou uma dieta para mim e eu comecei a treinar um pouquinho mais. Ou seja, eu ia 3 vezes por semana, eu passei a ir 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana e às vezes 6 vezes por semana. E eu emagreci ali meus 4, 5 quilos. Ok, mas eu ainda não estava na minha meta. E mais do que isso, porque outros elementos foram adicionados. Dentro do meu frame, dentro do meu significado, quando eu estabeleci essa meta, era em dezembro. O meu aniversário, que eu tinha estabelecido aí uma meta de 2 meses e pouco, seria em fevereiro. E é óbvio que em fevereiro eu não consegui chegar na meta, né? Mal e mal eu tinha começado. Então,
eu vi que tinham outros elementos e eu precisei atualizar alguns programas. Programas que eu falo, maneiras como eu percebo a situação. Cara, em 2 meses não deu para fazer. Eu vou desistir? Qual é o tamanho do meu sonho de voltar a ter a minha forma física? Mas dessa maneira aqui, com as características que tinha aqui, com o que eu comia, com a quantidade de horas de exercício, esses novos elementos me mostraram que para eu conseguir o meu novo objetivo hoje, eu tinha que mudar muita coisa. Então não foi em 2 meses, e aí eu revisitei. Eu ainda quero esse novo objetivo? Sim. É possível? Sim. Então, eu dei esse passo como nutricionista e eu tive que flexibilizar o meu tempo. Então, ao invés de estabelecer um tempo, eu fiz o seguinte. Eu falei, eu vou desfrutar da jornada, eu não vou me pressionar com o tempo, eu vou trilhar um plano de ação. Já estou indo todos os dias no CrossFit e já estou seguindo uma dieta alimentar indicada por uma nutricionista. E aí eu emagreci mais os meus 5 quilos. Estou quase na minha meta, ainda não estou. E nisso tinham se passado 8 meses. Só que eu ainda desejava isso e talvez eu tivesse que fazer novas adaptações. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar. Ok? Então, eu comecei a estudar sobre alimentação, metabolismo e aí eu decidi, além da nutricionista, fazer alguns ajustes por conta própria, baseado nos meus estudos, que foi cortar completamente o açúcar e não foi do dia para a noite. Foi diminuir bruscamente a farinha branca, diminuir os carboidratos, né, de alto índice glicêmico e comer gorduras e proteínas e carboidratos advindo de frutas e de outras fontes diferentes. Então eu comecei a entender também que a minha biologia aqui é diferente da minha biologia aqui. Tudo isso são novos elementos. Então esses novos elementos, eles têm que ser percebidos para que você possa recalcular a rota e você possa se adaptar. Então muitas atualizações de alguns programas e alguns significados de algo que eu acreditava, eu precisei mudar. E finalmente, 1 ano depois, não foi 2 meses, mas foi em 1 ano depois, eu consegui o resultado esperado, como você está vendo aí. Eu consegui o shape da minha forma, igual quando eu tinha 25 anos de idade. E dentro de tudo isso eu fui trabalhando emoções, eu fui me flexibilizando, mais do que isso eu fui me conhecendo. Eu tive que investigar as minhas crenças mais profundas, eu tive que investigar emoções mais profundas para ir recalculando a rota. Esse trabalho de autoconhecimento. Então eu tive conhecimento externo, mas eu também tive que fazer uma investigação interna e mais do que isso, para conseguir esse objetivo, uma das características tinha que ser saudável, não podia ser forçado. Então foi um processo de desfrutar muito e cada resultado que eu tinha aumentava a minha vontade, porque estava alinhado com os meus anseios, com as minhas expectativas, agora mais alinhadas, porque não tem mais como eu ser como antes. Eu sou isso agora. Então qualquer coisa que você esteja passando na sua vida, antes você era produtivo, antes você era corajoso, antes você era algo, hoje você está desejando de repente chegar em um patamar além. Hoje você tem novos objetivos, ou pode ser o mesmo objetivo. Nossa, eu só queria ter aquela criatividade, eu só queria ter aquela produtividade, aquela coragem, o que quer que seja. Só que aqui tinham alguns elementos e novos outros elementos foram adicionados na sua vida, pela vida. Vieram pessoas, vieram situações que te machucaram, vieram frustrações, vieram muitos novos elementos. Então você vai precisar reorganizar o seu cenário hoje. Você vai ter que adicionar esses novos elementos e você vai ter que atualizar muitos significados, muitas crenças, e para isso você vai ter que adentrar processos emocionais, porque existem regras, existem definições sobre o que é o mundo, sobre o que são as pessoas, sobre o que são relacionamentos, sobre quem é você, que são incorretos, incompletos. Isso vem lá desde dentro do útero da mamãe, passa pela infância e vai se reforçando ao longo da vida. Então tudo isso daqui é necessário. Quando a gente fala de metas, muitas pessoas pensam apenas em produtividade, que é só você fazer, você querer, ter força de vontade que as coisas acontecem. Sim, elas podem acontecer, mas eu preciso te dizer, se você vem me acompanhando, principalmente se você esquecer das suas emoções, desses significados que precisam de atualização, você pode se frustrar muito ao longo desse caminho. E no que diz respeito aqui a trabalhar algumas crenças, né? Essas que são mais profundas, essas que te colocam em padrões que você fica repetindo de novo e de novo,
infelizmente não vão ser mudadas através de processos cognitivos, ok? Você vai ter que adentrar as suas emoções, pelo menos a minha experiência me diz que você vai ter que adentrar a sua história e não é só saber o que aconteceu na sua história. Muitas intervenções têm que serem feitas, né? Muita negociação tem que ser feita para que você possa criar um novo cenário, para que você atinja, né, o seu objetivo. Se você vai ter que alinhar expectativas. Eu fui pesquisar se isso aqui era real, você viu na foto aí que eu consegui. Eu também usei, né, um próprio programa que eu tinha criado que chama Conquiste a Sua Forma Ideal, que fala de você estar na sua forma ideal, simplesmente equilibrando as suas emoções. E um momento da minha vida, com vários elementos que apareceram, eu acabei me esquecendo de tudo isso. Eu acabei entrando em pilotos automáticos. Eu acabei sendo conduzido de forma inconsciente por essas regras, por essas crenças, por esses quadros, esses frames que eu tinha colocado lá atrás. Então eu sim tive que fazer atualizações. Muito do que você atua hoje na vida, você é influenciado pelo que vem lá de trás, útero, infância, do seu sistema familiar. E é uma forma muito sutil. Sutil que eu falo, é profunda, mas é sutil, porque é tão você que você não percebe. Por isso, um assistente emocional, alguém te conduzindo nos seus passos, em passos mais profundos e te ajudando a negociar e tudo isso, e esclarecendo e alinhando as expectativas realísticas do processo, você sim pode fazer essa transformação. Essas transformações você pode conseguir objetivos como esse e levar essa história para vários outros aspectos da sua vida. Então você começa a compreender, não começa? Não tem como você ser como antes. Hoje você vai ser melhor do que antes. Porque hoje eu me alimento muito melhor de como eu me alimentava nessa época. Hoje a minha qualidade de vida é muito melhor do que nessa época. Ok, aqui eu tinha um shape. Eu consegui o shape, só que nessas atualizações, hoje eu como muito mais saudavelmente. Hoje fazer exercícios é uma prática muito saudável na minha vida, que me agrega bastante. Aqui eu vivia do exercício, eu já não vivo mais do exercício, então é algo que me agrega muito. E é claro que você vai levar isso para todos os aspectos da sua vida. Interessante tudo isso, não é mesmo? Eu tenho certeza que você não vai mais falar aí dentro de você: eu quero voltar a ser como antes, porque é impossível. Você só pode ser melhor do que você era antes. Eu preciso te dizer também que só de forma cognitiva, né, esse processo talvez ele não adentre a profundidade necessária. Então, é por isso que aqui eu já deixo o meu convite para você. Se você quiser vir participar de nossas vivências imersivas, né, que elas são muito profundas, como o treinamento Metamorfose, um número limitadíssimo de pessoas, vamos todos a um hotel fazenda e em 3 dias eu vou pegar na sua mão. Eu vou te conduzir em processos muito profundos, não só para você conhecer a sua história, muitas influências de muitos aprendizados incorretos, incompletos que você teve ali, para a gente começar a negociar, dar um novo significado, colocar um novo frame, alinhar as nossas expectativas, para que você, dentre esses novos elementos que entraram na sua vida, a gente também fazer upgrade de programas, né, de maneiras como você enxerga o mundo, de sentimentos, de como você se sente perante ao mundo, as pessoas, a tudo que cerca você, porque isso precisa de atualização. Hoje não se fazem mais carros como quando Henry Ford começou a fazer carros lá atrás. Então hoje os processos são todos automatizados. Um upgrade em muitos aspectos do seu ser precisa ser feito. E a gente pode fazer bastante disso nessa vivência que é o treinamento Metamorfose. Então fica o meu convite para você. Se você já me conhece, você sabe que eu não tô aqui para convencer ninguém de absolutamente nada. Isso é chato e não funciona. Mas para agregar novas letras ao seu vocabulário e principalmente para te dizer, a partir da minha história, que sim, é possível você fazer muita transformação na sua vida. E eu vou dividir com você, pegando na sua mão, se você aceitar o meu convite, para a gente explorar a sua própria história, porque você tem as suas peculiaridades, as suas singularidades, e a gente precisa respeitar isso dentro desse processo para que você caminhe de forma mais assertiva, de forma mais madura na vida, com expectativas mais realistas e você seja muito melhor do que você já foi um dia. Olha, se você não é inscrito no canal ainda, essa é a chance, inscreva-se aqui e toque o sininho para você não perder nada, porque esse ano os conteúdos vão ser arrebatadores como esse para te ajudar cada vez mais a abandonar os seus limites e se tornar tudo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima. A metamorfose para mim foi descoberta, muita descoberta. O treinamento ressignificou a jornada da minha vida. Foi uma transformação. Metamorfose para mim foi renascimento.
Metamorfose, ele é como se você tivesse um gominho de tangerina, você pega ele, assim ele é sem graça, sem vida, mas quando você vira ele do avesso, ele se transforma, ele fica brilhante, ele fica saboroso, ele fica bum! O Metamorfose para mim foi autoconhecimento e uma sensação de liberdade imensa. Metamorfose para mim foi aprender que eu não só posso dar, como eu também posso receber. Metamorfose para mim é a oportunidade de co-criar e buscar o autoconhecimento. Metamorfose é liberdade. Metamorfose para mim me fez encontrar uma tranquilidade, uma paz que há muito tempo eu não via dentro de mim.